Olá, pessoal, tudo bem? Bom, professora Júnior na área, eu vou falar sobre os temas do CNU. Para que lado, não é, a Cesgran Rio deve caminhar neste concurso do CNU? Vocês viram, há pouco tempo saiu o concurso do IPEA, né? E o IPEA foi feito pela Cesgran Rio. Naturalmente, ele dá uma boa base do que deve acontecer também na discursiva do CNU. Eu fiz um vídeo anterior aqui no meu canal comentando algumas questões, mas ainda aquele vídeo era incipiente. Quando eu fui trabalhar com o IPEA, a gente tirou uma boa leitura daquilo. Tanto que deu tão certo, né? Claro, eu tenho quase 25 anos de lida com discursivas para concurso, então naturalmente sabia muito bem do que eu estava fazendo, assim como sabia na Câmara dos Deputados, etc. E a gente já tem retorno, tá? Então eu quero que vocês prestem muita atenção ao vídeo, porque eu vou mostrar alguns retornos aqui sobre o concurso do IPEA. Eu separei dois aqui de áreas diferentes, certo? Vou tentar aqui tirar mais ou menos o nome da aluna impossível. Vamos lá, aqui a aluna agradecendo a turma, né, perdão, turma de redação, agradecendo a corretora Lívia e tal, e IPEA Sustentabilidade, falando que não era permitido sair com caderno de questões, mas as aulas de revisão da professora Júnior, né, ajudaram bastante, em especial os temas 3 e 4. Foi certeiro ao tratar da formulação de políticas públicas com temática socioambiental, tá bom? Então, aqui um que chegou para o nosso atendimento. Outra aluna no outro canal nosso de atendimento, e ela falando para agradecer a equipe, porque essa aluna estava super pilhada, ela ficou muito medo discursiva, eu me lembro. E ela quase se emocionou quando leu a prova. Vocês acertaram os dois temas, educação e desigualdades e subrepresentação na política. O único detalhe é que nesse último pediu também a questão racial além da feminina. Quer dizer, era um detalhe, a aluna super feliz, porque realmente a gente acertar tema é muito bom. Né? O aluno, ainda mais quando o aluno pratica o tema que você acertou. Isso eu estou mostrando que aconteceu apenas no IPEA, tá? E quero aqui mostrar para vocês qual vai ser, talvez, o direcionamento do CNU. Muito provavelmente vai ser dentro disso que eu estou falando, porque na Câmara dos Deputados foi exatamente a mesma coisa. Concurso da Câmara dos Deputados, cargo mais concorrido, a gente acertou o tema, né, que foi a tramitação em regime de prioridade. Por quê? Porque era o que acontecia no ano. Não é difícil acertar tema quando você tem muita lida ali com o dia a dia do serviço público em si. Então, não é tão complicado assim, não. Eu vou falar algumas questões para vocês que são interessantes e o caminho provável, não é, que o Sesgran Rio deve adotar no CNU. É claro que aqui eu só estou dando alguns exemplos, tá? Por exemplo, na proposta 2, proposta número 2, do bloco 7 do CNU, a gente trouxe um tema tratando de avaliação, né, de desempenho. Por quê, gente? Por conta da reforma administrativa, nada mais natural. Mas como é que a banca vai cobrar isso? Ela vai cobrar o que é avaliação de desempenho? Quais são os métodos de avaliação? Não, ela não vai por esse caminho, tá? É claro, o Sesgran Rio é muito conceitual, mas como a banca vai ser bastante transversal nesse concurso, ou seja, ela vai fazer com que você pense esse processo na prática, pense em mecanismos de melhoria, pense em mecanismos de exemplificação. Então, o que ela vai trazer para você? Você tem que saber a base, lógico, mas tem que ter administração pública, gente, principalmente a parte de princípios, na ponta da língua, para você associar às questões que a banca vai propor, tá? Por exemplo, a banca vai pedir para você refletir criticamente, né, sobre aspectos relacionados à necessidade de se regulamentar uma avaliação periódica de desempenho. Gente, a avaliação de desempenho é um dos grandes gargalos vamos dizer assim, do serviço público. Não é? Ela está prevista, inclusive prevista constitucionalmente, porém ela precisa de regulamentação. E aí a briga dos servidores na reforma, uma das brigas é esta. Para que vai servir essa avaliação? Será que ela não vai ser objeto de perseguição política? Como ela vai ser aplicada? Tá? Então vamos lá. E aí a banca vai pedir para você fundamentar, né, o teu texto nesses aspectos, normalmente ela faz isso mesmo. E é uma novidade que é da Sesgran Rio, a gente viu no IPEA, que a banca ela deixa bem claro o seguinte, que não necessariamente nesta ordem aqui. Ou seja, ela vai cobrar de você um arranjo da ordem temática. Então você pode se preparar, porque nem sempre você vai responder na ordem em que os itens vão aparecer. Você vai ter que prestar atenção em elementos de coerência, elementos são iniciais, itens que têm caráter de finalização, tá? Então, por exemplo, pensar os objetivos da avaliação de desempenho no setor público. Então, como que você pensa esses objetivos dessa avaliação? Você tem que ler, eu sempre aconselho os 3 objetivos no mínimo, tá, gente? Sempre assim, os 3 objetivos. Os benefícios que vão ocorrer, né, que serão decorrentes de uma integração entre o processo de avaliação com a gestão de desempenho. Você tem que conhecer
qual é a função de uma avaliação e o que é a gestão de desempenho, qual a diferença que está estabelecida ali e por que uma interligação, por que uma avaliação permitiria uma melhora ali no campo da gestão de desempenho, tá? E naturalmente a banca vai te cobrar soluções de melhoria, é o forte dela, cobrar boas práticas, para quê? Para serem aplicadas ali numa avaliação de desempenho. Porque, gente, o processo seletivo, ele vai visar os melhores. Então, os melhores não são aqueles que decoram simplesmente o que é uma avaliação de desempenho, mas são aqueles que entendem profundamente essa avaliação, inclusive entendem processos de melhorar, como melhorar, o que acontece na prática, vamos dizer assim, no grosso do serviço público e o que pode ser feito, né, para que essa avaliação seja mais bem aplicada, ou seja, saindo uma regulamentação que ela seja mais satisfatória, ela não seja objeto de uso político, por exemplo, tá? Então, tá aqui uma dica de tema para você pensar. Ainda sobre o CNU Bloco 7, né, trouxe mais uma dica aqui, depois eu faço vídeo com outros, tá? Falando sobre a aplicação, sobre os impactos da inteligência artificial nos processos de trabalho, mas que processo de trabalho? Você tem que pensar e a banca vai jogar. E muita atenção. Relacionados à administração de recursos materiais e patrimoniais. Nada mais justo, né? Você pensar a inteligência artificial dentro desse processo. Porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa na prestação do serviço público. A gente pensa, por exemplo, na gestão de pessoas, na gestão de pessoal. Então, e na parte de gestão de materiais e patrimônio público, vamos dizer assim. A gente vai ter que pensar o quê? As vantagens de adoção desses sistemas, e aí tem uma série de vantagens que são sempre as mesmas, né? A questão, por exemplo, de reduzir o risco de fraude, risco de erro, de padronização, de celeridade, de auxílio na tomada de decisão, por exemplo, no processo de alienação, né? Então você tem que jogar dentro quando você for explicar, não explique de forma geral, explique sempre de forma muito contextualizada, jogue dentro daquela administração de recursos materiais e patrimoniais. Então a banca pode perguntar sobre IA, ou seja, inteligência artificial, em vários setores. Mas você sabendo fazer uma aplicação dentro daquele setor, melhor ainda, tá? A banca pode cobrar também quais são os obstáculos, ou seja, desafios que estão relacionados à implementação dessas medidas, sim. Porque tudo isso, gente, é para pensar a administração pública do século XXI. Então a gente tem que pensar o que são esses sistemas com os quais nós estamos lidando e que são desafiantes para a administração pública. Quais são os problemas, por que ainda não foram implementados esses sistemas, seja lá de avaliação do desempenho, como eu mostrei, seja aqui de adoção de IA, né, na administração pública, por que não se adotou ainda, quais são os obstáculos, né, o que precisa ser pensado, não adotou por uma questão burocrática, não adotou por uma questão de, vamos dizer assim, de custo, né, são sistemas bastante caros e tal, né, e quando se implementar, como é que eu posso trabalhar, fazer uma implementação que seja exitosa, ou seja, uma implementação que possa coadunar com o princípio da eficiência. Tem que pensar isso, tá, pessoal? Porque são esses desafios que os caras irão querer de vocês, tá bom? E se eu pular aqui, professora, para o bloco 4, um dos temas que a gente trouxe aqui no bloco 4, né, é se pensar os impactos gerados pela inteligência artificial. Agora, olha só, lá no bloco 4, que é a área trabalhista principalmente, sobre o trabalho, né? E aí a banca, ela pode jogar para você uma série de conceitos tecnológicos que são muito empregados hoje e que você precisa entender. Como que as tecnologias estão impactando o mundo, o universo associado do trabalho. Por exemplo, você tem que saber diferenças conceituais para a banca, que são diferenças novas. A questão, por exemplo, de proletariado de serviços. O proletariado de serviços é o tradicional, é aquele que trabalha num regime, né, bastante precário de trabalho, mas na prestação de quaisquer tipos de serviços, né? E você tem o cyberproletariado, que é o fenômeno do século XXI, principalmente da segunda década do século XXI, que é esse trabalhador, por exemplo, dependente de plataformas, que não tem a gestão que foi prometida, né? A autogestão do tempo, vamos dizer assim, e dos ganhos, né, que foram prometidos a esse trabalhador. Quem que é esse trabalhador? Em que condições ele trabalha? A flexibilidade, por exemplo, né? Vamos dizer assim, dos direitos trabalhistas, a informalidade, os riscos, as situações de vulnerabilidade desse trabalhador, né? Então você tem que pensar tanto o proletário do serviço, que é o tradicional, quanto a transformação desse proletário dos serviços em um cyberproletariado, tá? E aí, se pensar o quê? De novo,
Os desafios, obstáculos são impostos pelas novas cadeias produtivas na área global. O que são essas novas cadeias produtivas, pessoal? São as cadeias tecnológicas, né? Que estão ali, que já não tem mais o chão fabril, não tem mais o chão de fábrica, que tornam, né, bastante flexível tanto a noção de tempo e espaço do trabalho. E as ações governamentais e sociais que são voltadas para a construção de um futuro mais justo para os trabalhadores. Quer dizer, o que o governo tem que fazer para lidar com esse novo mundo? Vamos lembrar que exatamente no momento em que eu gravo essa aula, o governo acabou de mandar, né, para a Câmara dos Deputados uma proposta de regulamentação das plataformas digitais, exatamente por quê? Por conta dos trabalhadores, ou seja, do cyberproletariado, tá certo? Do pessoal da Uber, por exemplo, tá bom? Então, o que você tem que pensar nesse sentido? Veja, então, a banca vai trabalhar com temas bem atuais, vai te cobrar sempre uma comparação entre passado e presente para ver se você está antenado aí em relação às mudanças, tá bom? Outro tema também, aqui do bloco 4, né, que é o bloco principalmente centrado na área trabalhista, é se pensar os fatores que levaram à crise atual da sociedade do trabalho, né? Que fatores são esses que levam a esta crise, né? Essa crise de vulnerabilidade de direitos, de flexibilização, de precarização do trabalho, né? De mais desemprego, de subemprego. Quais são os fatores que explicam isso? Você tem que entender o processo agora, que é anterior àquela questão, né, que eu estava falando ali agora há pouco do cyberproletariado. Quais são os fatores que levam a isso? Ou seja, pensar isso antes, né? Os impactos negativos sobre a classe trabalhadora gerados pela última reforma trabalhista brasileira. E aí você tem que pensar a questão da jornada intermitente, a questão da negociação não mais coletiva, mas individual, né? Vamos dizer assim, as formas, né, de desidratação dos sindicatos, tá certo? Ou seja, da luta coletiva dos trabalhadores. Você tem que entender um pouquinho da reforma, porque sim, há uma tendência a se rever o que aconteceu na reforma, talvez não num todo, mas em um aspecto ou outro, para melhorar essa situação, né? E aí, naturalmente, a banca vai te cobrar soluções e implementação de políticas públicas que podem reduzir a precarização do trabalho. Isso, gente, é um tema super transversal, isso envolve o Ministério da Educação também, por quê? Porque você precisa repensar os conteúdos do ensino médio, não é? Houve uma reforma do ensino médio que, na verdade, precarizou o ensino médio, e agora você precisa repensar esses conteúdos, repensar conteúdos universitários também. Por quê? Porque a gente está vendo uma época bastante tecnológica, passamos por uma reforma e a gente precisa preparar o nosso trabalhador, principalmente para enfrentar um mecanismo de inteligência artificial, ou seja, se preparar. A gente, é claro, se fala muito no debate, né? O Ricardo Antunes, que é um teórico importante, né? O Castos também, Manuel Castos, um teórico super importante, que vai tratar desse assunto. Se fala muito sobre essa dualidade. Será que vai haver a perda de postos de trabalho? Ou vai haver uma transformação digital desses postos de trabalho? Então a gente precisa preparar esse trabalhador e a educação é um dos mecanismos de preparação, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Quem quiser estudar conosco, embaixo desse vídeo tem toda a descrição para você ser nosso aluno, tá bom? Um beijo grande para você.